Bom dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou, dormiu, está aqui, acordando para o propósito porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. Seja muito bem-vindo. Mais uma semana começando aqui no Acordando para o Propósito. Aliás, você precisa instalar o app, o Acordando para o Propósito, na sua vida. Para isso é muito fácil. Basta você se inscrever no nosso canal, acionar o sininho das notificações e não deixar de curtir, comentar e de compartilhar para que o maior número de pessoas possam também, junto conosco, participar dessas manhãs abençoadas aqui de segunda a sexta no nosso YouTube, para poder refletirmos sobre a palavra de Deus, trazermos ensinamentos e coisas que vão maturando na nossa mente, no nosso coração e nos fazendo avançar naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Você sabe que no mês de fevereiro nós estamos tratando sobre a temática Gênesis, perpassando por algumas das histórias mais importantes do livro de Gênesis, tentando aqui extrair as riquezas. Porque eu digo tentando, porque há muitas riquezas. Então nós estamos tentando pensar algumas para trazer reflexões, tendo aqui a certeza que você vai se aprofundar naquilo que nós estamos conversando aqui. Eu, por exemplo, hoje vou trazer uma palavra para você, e eu já meditei aqui para poder trazer uma palavra para você, mas eu confesso que vou ter que ler e reler novamente. Eu sempre falo isso, ler e reler, e ler novamente, para poder verificar aqui algumas coisas, entender um pouco mais o contexto, compreender novamente, porque são textos às vezes que a gente já leu várias vezes, mas Deus sempre tem uma porção que faz renovar as nossas vidas através da sua palavra. Por isso eu quero que você abra aí a sua Bíblia no capítulo de número 32 de Gênesis, capítulo de número 32 de Gênesis, e nós vamos ler aqui a partir do versículo de número 22, a partir do versículo de número 22, Gênesis capítulo 32, a partir do versículo de número 22, é um trecho importante da história de Israel, e você vai entender por causa de quê, porque é o momento em que Jacó, posteriormente a se preparar para poder encontrar com Esaú, Deus vai começar a dar direcionamentos, vai dar ali, de fato, esse encontro com Esaú, novas perspectivas para Jacó, que vai ter aqui uma grande mudança também para a sua vida. E aqui nós vamos tratar de alguns aspectos aqui que eu quero frisar para você nesta segunda-feira. Então você que está aí, novamente eu digo para você, abra sua Bíblia no capítulo de número 32 de Gênesis, a partir do versículo de número 22. Diz assim a palavra de Deus: Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e os seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-lo feitos e atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que ele deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: Qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: Peço-te que me digas o teu nome. Mas ele respondeu: Por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Essa passagem é uma passagem muito tradicional, porque ela fala basicamente de uma luta em que Jacó trava com a representatividade de Deus lutando contra Jacó. Ou aquilo que também nós podemos aqui ter como ideia clara desse texto, a ideia de Jacó lutar com o anjo do Senhor.
Mas o que me marca aqui em relação a ler essa passagem, na verdade, diz respeito à intrepidez de Jacó em relação ao objetivo de ser abençoado. Vou repetir isso aqui para você. O que me chama a atenção é a intrepidez de Jacó em busca de ser abençoado. Primeiro, o texto ele nos mostra aqui que Jacó, de alguma forma, estando naquele lugar sozinho, eu diria que vai haver uma abordagem para que Jacó depois lute. A mensagem diz que Jacó ficou sozinho, então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Então aqui a ideia é que não necessariamente é Jacó que inicia esta luta. Pensa aqui nisso daqui. Não é Jacó que inicia essa luta. Não é? O texto não diz que Jacó foi atrás do anjo para lutar, que Jacó buscou que o anjo aparecesse para lutar. Não há nada disso aqui no texto. A Bíblia está dizendo que Jacó ficou sozinho, então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa. Então aqui a representação já é de que Jacó estava literalmente obstinado a vencer essa luta. Significa que Jacó não baixou a guarda. Jacó não reduziu a intensidade por conta da dificuldade da luta. E aqui, da maneira com que acontece com Jacó, o deslocar da coxa, e ali o momento em que você está lutando e que você é ferido, às vezes bate aquele desânimo. Será que devo continuar lutando, mesmo abatido, mesmo sofrendo dores, mesmo sendo, em algum momento, tendo sido machucado? É a pergunta que a gente faz quando a luta está grande. Mas Jacó, ele permanece aqui, como eu disse, obstinado na luta. Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Então aqui já é agora a ideia em que aquilo que é uma luta está querendo ir embora por conta da persistência de quem está lutando. Mas é interessante porque a representação desta luta ir embora, na minha ótica de pensar aqui do que Jacó está fazendo, representa a falta da bênção que deveria ser resultado desta luta. Então, quando Jacó ele vai falar, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Eu acredito que nesse dado momento aqui, Jacó ele já tem uma ideia clara do que está acontecendo. Um evento, obviamente, espiritual. A gente já teve aqui recentemente nós falando sobre essa parte também que Jacó teve visão espiritual, escada, anjo subindo e descendo. Então isso daqui não é algo que não esteja vinculado à relação de Jacó com Deus e das visões espirituais e dos acontecimentos espirituais. Então Jacó ele vai falar, não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. E o homem perguntou-lhe, qual é o seu nome? Aí Jacó vai dizer, meu nome é Jacó. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque lutou com Deus e com homens e venceu. Então você sabe que Jacó, na verdade, significa ele lutou com Deus. Então Israel representa exatamente isso. A ideia de alguém que lutou com Deus. Então esse é o significado de Israel. E Jacó vai ter o seu nome mudado. E aqui, isso vai dar origem a todo o aspecto da própria promessa de Deus para Abraão, que vai aqui desembocar na vida de Jacó e de seus filhos, que darão nome às tribos de Israel. Então esse aqui é um episódio muito importante. E aí quando Jacó ele vai de alguma forma lutar sobre essa questão de querer que este homem o abençoe, ele vai de fato ir até as últimas instâncias. E ali no final diz assim, e o abençoou ali, no versículo de número 29, e o abençoou ali. Versículo 30, Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse, vi Deus face a face, todavia minha vida foi poupada. Interessante porque Jacó teve uma experiência com Deus através desse episódio,
E ele fala que a vida foi poupada, e eu acredito aqui em vários sentidos. Primeiro, pelo resplandecer da glória de Deus, da manifestação espiritual aqui, relativo a esse episódio. E Jacó, ele vai falar, minha vida foi poupada. E o versículo de número 29 no final vai dizer, e o abençoou ali. E aí, a reflexão que eu estou trazendo para você aqui é o seguinte, não são poucas as lutas que nós enfrentamos para poder seguir caminhando na direção das promessas de Deus. Não são poucas as lutas. E às vezes as lutas, elas até se parecem com esse episódio. Estou lutando com o anjo do Senhor, estou lutando com Deus nesta ocasião, mas o fato é, às vezes nós lutamos contra Deus, naquilo que deixamos de fazer, naquilo que negligenciamos, mas às vezes não é por conta somente daquilo que nós deixamos de fazer ou queremos fazer, às vezes é pela situação da própria humanidade. Mas Jacó aqui ele me deixou um exemplo muito forte, o exemplo de ser aguerrido e de seguir, o exemplo de lutar, perseverar. Quando Jacó ele tem uma percepção de que poderia ser abençoado, ele logo vai falar, olha, não saia daqui, mesmo que a luta fique até o amanhecer, antes de me ceder, de conceder a bênção. E Jacó ele vai ser abençoado. Jacó vai passar a se chamar Israel. Jacó ele já vinha de uma situação, e é muito interessante essa história de Jacó, porque Jacó nasce numa conjuntura em de puxar o calcanhar do irmão para poder vir ao mundo primeiro. Aí depois tem esta luta. Então você vê quantas histórias tem envolvidas na vida de Jacó. A perseverança, ao mesmo tempo, atitudes que você pode dizer que não são as mais salutares, mas Jacó apresenta de maneira muito aguerrida tudo que diz respeito à promessa de Deus. Ele busca um lugar ao sol, ele busca um lugar diante da resposta de Deus, da bênção de Deus. Então essa reflexão aqui que eu estou trazendo para você, porque nessa segunda-feira talvez você acordou debaixo de luta. O final de semana talvez já não tenha sido fácil para você, aí a semana começa e aí se inicia também as guerras e as lutas, porque você tem compromissos para poder conseguir dar conta. Só que aí você vê aqui, Deus ele vai de alguma forma aqui conceder a bênção para Jacó. Por conta da perseverança de Jacó? Talvez por conta da perseverança de Jacó. Também porque Deus tem algo para a vida de Jacó? Sim. Mas a atitude de Jacó, ela faz toda a diferença. É como a atitude de Gideão, por exemplo, o homem intrépido, aguerrido. E às vezes nós temos que ter esse posicionamento diante de Deus. Às vezes a gente se curva diante das circunstâncias e das situações porque achamos que é impossível Deus solucionar. Que nessa segunda e durante toda essa semana nós possamos ter a intrepidez de Jacó, de lutar, de perseverar, até que nós venhamos ser abençoados. Porque nós temos a certeza que o nosso Deus tem bênçãos para nossas vidas. Que bom que você chegou até aqui, que bom que você está aqui acordando para o propósito. Eu quero abençoar a sua vida, sua casa, sua família, e que essa semana seja uma semana de vitória, uma semana onde Deus vai te conceder bênçãos, que Deus vai dizer, e você vai poder dizer, e ali eu fui abençoado, assim como Jacó. Que Deus abençoe sua vida. Até amanhã, querendo Deus, aqui no Acordando para o Propósito. Um forte abraço.